A incredulidade traz prejuízo. E é interessante que esse texto, esse capítulo 6, ele vai trabalhar, ou vai pelo menos, o tema que une aqui é a incredulidade. Isso porque ele vai mostrar para essas pessoas que a incredulidade tem prejuízos. A ausência da fé em Jesus Cristo, a incredulidade, traz prejuízos para a vida do homem, para a vida humana. O primeiro prejuízo que nós encontramos aqui é que a incredulidade priva o indivíduo do poder de Deus. A incredulidade priva o ser humano de experimentar o poder de Deus. O poder de Deus na sua vida, mas também ao redor de si. Nesses primeiros 6 versículos que nós vamos ler agora, Jesus está na cidade de Nazaré. Ele diz assim, 6:1 de Marcos: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. A cidade de Nazaré foi uma das cidades mais privilegiadas desse mundo. A cidade de Nazaré viu Jesus crescer, viu o testemunho vivo de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. No entanto, eles não acreditaram, desprezaram e rejeitaram Jesus. A rejeição foi tão grande que o próprio Jesus admirou-se da incredulidade deles. E o texto diz que não foi feito mais ali, a não ser alguns poucos milagres, por causa da incredulidade dessas pessoas. Esse povo, eles não tinham desculpas para serem incrédulos. Jesus havia se manifestado ao mundo e vivido naquela região. Jesus tinha operado inúmeros milagres em Cafarnaum, uma cidade próxima com um pouco mais de 30 quilômetros. Eles conheciam, portanto, o que Jesus Cristo fez. No entanto, eles se tornaram incrédulos. A causa, segundo Jesus, era a própria origem de Jesus. Eles perguntam: não é este o carpinteiro? Não é este o filho de Maria? Não é este o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs vivem entre nós aqui? Então eles conheciam os irmãos, a família de Jesus. Talvez porque Jesus não tivesse estudado nas escolas rabínicas do seu tempo, eles não podiam explicar o conhecimento que ele tinha e nem o poder que ele exercia. E o motivo? Incredulidade. Eles foram reprovados por Jesus exatamente por causa da incredulidade deles. E Jesus disse que um profeta não tem honra em sua própria terra. Os seus próprios irmãos não creram nele. A sua cidade não creu nele. Os líderes religiosos também
não creram nele. E essa familiaridade com Jesus, ao invés de gerar fé, produziu incredulidade e algum tipo de preconceito. E eles rejeitaram. Mas essa rejeição trouxe algumas consequências. O fato de Jesus ter ficado admirado da incredulidade deles impediu que ele realizasse mais milagres ali. Em vez disso, o que Jesus faz? Deixa as cidades. Consequentemente, enfermos deixaram de ser curados, pecadores deixaram de ser perdoados, exatamente por causa da incredulidade. A fé gerada pela palavra produz vida. A ausência da fé impede o indivíduo inicialmente de experimentar o primeiro poder de Deus na sua vida, que é a ressurreição dos mortos. Porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado e, consequentemente, estamos condenados por causa do nosso pecado, dos nossos delitos. Não é assim que a Bíblia diz? Estamos mortos. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Ou seja, a palavra de Deus gera fé salvadora, tira a incredulidade e nos coloca numa condição de experimentar o poder de Deus. Às vezes a gente passa desapercebido por isso, mas a maior demonstração de poder é cura, não é cura, melhor dizendo, é ressurreição. Tá? Alguém fez a seguinte pergunta, eu achei pertinente, e eu talvez já tenha feito isso aqui, mas acho que ilustra bem. Vamos supor que alguém no Hospital Geral, hoje, vai estar curando enfermos lá. Vai limpar a lista, a enfermaria, a UTI. É impressionante, não é não? Agora, vamos supor que alguém vai estar lá no cemitério São João Batista, ressuscitando mortos. Qual lugar você vai? Aonde estará a maior manifestação de poder? No Hospital Geral ou no cemitério São João Batista? Cemitério. Só que quando nós pensamos na salvação, a gente inverte. A igreja de hoje se encantou com as curas de dor na perna, de dor nas costas. Esses programas de televisão, o líder lá faz uma oração e alguém diz assim: eu estava com a dor nas costas quando eu cheguei aqui. Eu estava com a dor na perna quando eu cheguei aqui. E as pessoas batem palmas. Mas o maior milagre é a salvação, porque Deus pega um morto e dá vida. Você estava morto nos seus delitos e pecados e Deus traz a vida. Mas a incredulidade impede, porque a Bíblia diz que pela fé pela graça sois salvos mediante a fé. E essa fé não vem de vocês, é um dom de Deus, um presente de Deus, para que vocês não se gloriem, para que vocês reconheçam o poder de Deus em fazer algo que vocês não podiam fazer, trazer vida para vocês. Então a incredulidade impede isso. Se a pessoa não consegue crer que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem e habita entre nós, se não consegue crer que Jesus Cristo assumiu o nosso lugar na cruz, pagou o preço da nossa condenação e está vivo hoje à direita de Deus, e é o nosso Senhor, é Deus soberano, não é salvo se não tem essa fé, porque a incredulidade priva as pessoas de experimentarem o poder de Deus nas suas vidas, começando com a salvação, mas também na sua caminhada. A incredulidade, a falta de confiança no Senhor, nos priva de experimentar o poder dele, assim como a incredulidade da cidade de Nazaré impediu que Jesus manifestasse o poder dele de uma forma tão absoluta. Uma coisa curiosa com essa cidade de Nazaré é que o fato de Jesus ter ido embora, ter falado isso, ele volta para essa cidade numa espécie de segunda chance.
Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30, ele mostra isso, que Jesus retorna para Nazaré, numa espécie de oferta de uma segunda chance àquela cidade, né? Então ele havia sido expulso da sinagoga, nessa mesma cidade de Nazaré, no começo do seu ministério. Naquela ocasião, eles quiseram matá-lo, e Jesus então vai se mudar para Cafarnaum, uma cidade próxima, cerca de 30 quilômetros ali. Agora, nesse texto na verdade, aqui é a segunda chance. O texto de Lucas vem antes, que foi logo no início do ministério dele. Então agora Jesus vai outra vez a Nazaré, dando àquele povo uma nova chance, uma nova oportunidade. E aquele povo, sem dúvida alguma, foi o povo mais privilegiado desse mundo. Ali, entre eles, o Filho de Deus havia passado a sua infância e juventude. Por 30 anos, Jesus andou pelas ruas de Nazaré. E o povo pôde contemplar a sua vida irrepreensível. O filho do carpinteiro, como foi chamado aqui. Mas quando Jesus Cristo anunciou-lhes o Evangelho, o que eles fizeram? Rejeitaram tanto a mensagem como o mensageiro. Rejeitaram a mensagem que foi pregada, mas rejeitaram também aquele que pregava. E essa familiaridade com Jesus não contribuiu para trazer fé. Muito pelo contrário, se tornou um perigo. E isso é uma situação que a gente precisa estar atento, porque a nossa familiaridade com as coisas do Evangelho, as coisas de Deus, corre o risco de, ao invés de se tornar uma bênção, de ser um perigo, porque a gente não vai dando o devido respeito, o devido valor àquelas coisas, porque elas se tornaram tão rotineiras, tão presentes, tão comuns, que a gente vai desprezando, né? O fato de Jesus ter estado com eles, isso não contribuiu ali, né? Então eles tinham um conhecimento da pessoa de Jesus, mas não foram capazes de crer na pessoa de Jesus. E eles, mesmo fazendo perguntas, né? No versículo 2, por exemplo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem mais maravilhas por suas mãos? Como é que isso se dá? Então, querendo saber essas coisas, né? Eles conheciam essas coisas, eles tinham informação, eles estavam com a cabeça cheia, mas o coração vazio e, consequentemente, rejeitaram Jesus. E aquela oportunidade foi fechada as portas. Jesus se dirigiu a outra cidade, foi dar continuidade ao seu ministério, e não só isso, aquela cidade foi privada de ver o poder do Senhor Jesus Cristo. A incredulidade priva as pessoas de experimentarem o poder de Deus. Você crê que Jesus Cristo é Deus que se fez homem e morreu na cruz do Calvário para salvar você? Você pode experimentar o poder de Deus, no primeiro momento, recebendo a salvação, a vida, mas também na sua caminhada, você andar em confiança, acreditando nas promessas de Deus, você descansando no poder de Deus. Isso é viver pela fé. E quando você acredita naquilo que o Senhor Jesus é, naquilo que Ele tem feito, você experimenta do poder dele na sua vida. Mas a sua incredulidade priva você de experimentar o poder de Deus. Em quem você confia para sustentar a sua vida? Na sua força? No seu trabalho? Na sua sabedoria? Ou você confia nas promessas de Deus? O que você está esperando para o próximo ano? Você está confiando no poder econômico que vai mudar por conta de candidato A ou B? Ou você acredita que, independente de quem ganha, você está nas mãos do Senhor Jesus? Você está tranquilo ou você está incomodado? Você consegue descansar? Viver pela fé? Uma segunda coisa, ou
um segundo prejuízo, além da incredulidade, privar o indivíduo de experimentar o poder de Deus, a incredulidade leva o indivíduo a um processo de culpa, um processo de decadência. Se você observar, a partir do versículo 14, nós temos a morte de João Batista e a presença de Herodes aqui. E é um texto um pouco longo, mas diz assim, verso 14 do capítulo 6. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João a quem eu mandei decapitar que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão, Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E, quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de ouvi-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem, peço o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento, o que me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe, o que pedirei? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e do que estava com ele, dos que estavam com ele na mesa, não quis negar o pedido da jovem e, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão e, trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram levar o corpo dele e o colocaram no túmulo. Olha só. Então, essa família herodiana tem uma passagem muito sombria pela história. Era uma família cheia de mentiras, assassinatos, traições e adultério. Herodes, o Grande, foi um monarca insano, desconfiado e inseguro. Ele se casou 10 vezes, matou esposas e filhos, mandou matar as crianças de Belém, pensando com isso eliminar Jesus. Lembra? Quando os magos chegaram e perguntando, olha, onde está o rei dos judeus? E ele disse, olha, quando vocês encontrarem, venham para cá, me digam onde está o menino que eu quero também adorá-lo. E eles encontraram o menino, adoraram, mas em sonho foram impedidos de voltar a Herodes. E aí Herodes então imaginou quanto tempo o menino tinha e procurou matar os meninos. José e Maria, em sonho, o anjo disse, olha, fuja. E eles foram para o Egito. Então esse era o Herodes o Grande, querendo eliminar o rei dos judeus. Herodes Antipas era o filho mais novo de Herodes o Grande. Ele era chamado de rei, mesmo que o título oficial dele era tetrarca, o governador de uma quarta parte da nação ali. Então, quando Herodes o Grande morreu, esse que mandou matar as crianças, né, os romanos dividiram o território dele entre 3 filhos. E Antipas foi feito o tetrarca da Pérea e Galileia, onde estava Nazaré, Cafarnaum e etc. E ele tinha 16 anos quando Jesus Cristo,
4 anos. Jesus tem um problema na datação. Então, quando o ano 0 ou o ano 1, na verdade é o ano 4 na cronologia. Então, Herodes, ele vai reinar lá até o ano 39 depois de Jesus Cristo. Nesse texto a gente percebe que ele era um homem perturbado, né? E ele temia a João Batista vivo, e ele o tinha preso ali. Mas depois de morto ele temeu mais ainda, porque a consciência dele o atormentava, a sua consciência o atormentava, porque João pregava a verdade e a mensagem dele era confrontadora. João Batista não era um pregador conveniente ou se buscava defender a si mesmo, mas ele pregava a verdade e ele dizia as coisas que ele não podia realizar. No caso, o casamento com a esposa do seu irmão, que na verdade era sobrinha, porque era filha de um outro meio-irmão. E aí, nessa história que a gente acabou lendo aqui, ele fez esse absurdo aqui de atender o pedido dessa jovem, trazendo então a cabeça de João Batista, né? A acusação de João era que ele era adúltero, né? Ele era casado, mas se divorciou para casar com essa mulher chamada Herodias, que era a mulher do seu irmão Filipe. E João pregava contra esse casamento aqui. Ele era um homem fanfarrão, ele fazia festas, se embebedava, e estamos aqui numa festa, tá? Então não tinha absolutamente, embora ouviu, e você percebe que o texto diz que ele até gostava de ouvir João. Ele tinha um certo medo do que João falava, de como João exercia o seu ministério, mas no entanto não foi capaz de exercer fé. Ele fechou as portas da graça de Deus, do poder de Deus com as suas próprias mãos. Ele escolheu viver no pecado, ele escolheu viver no erro, escolheu viver segundo a sua própria cabeça e não foi capaz de se arrepender e se submeter ao Senhor. Ele não ouviu a palavra de Deus por intermédio dos profetas. Pelo contrário, ele buscou prender o profeta. Ele matou o profeta e endureceu o seu coração ainda mais. Jesus vai chamá-lo de raposa, exatamente mostrando quem ele era. Numa das passagens, quando Jesus está indo para Jerusalém, um homem na beira do caminho diz: Mestre, seguiste-ei para onde quer que fores. Aí Jesus diz: as raposas, as aves dos céus têm seus ninhos, e as raposas os teus covis. Ele está dizendo exatamente que Herodes tem o seu palácio, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. É esse Senhor que você quer seguir mesmo? Você tem certeza do que você está falando que quer? Jesus chama esse rapaz a uma reflexão, que está querendo segui-lo. Mas Herodes, a raposa, como Jesus chamou, né, teve também face a face com Herodes, mas o que Herodes fez? Ele zomba de Jesus. O fim dele foi exilado e morreu na escuridão em que sempre viveu. Escolheu viver na escuridão, morreu na escuridão. No ano 39 depois de Cristo, Herodes Agripa, seu sobrinho, o denunciou ao imperador romano Calígula, e ele foi deposto e banido para o exílio perpétuo, onde ele morreu. Teve oportunidade, mas escolheu a incredulidade. A incredulidade priva as pessoas do poder de Deus, e a incredulidade, uma vez persistente, leva as pessoas para um caminho sem volta. Jesus diz em João, de uma maneira simples, ele diz: olha, quem crê no Filho,
tem a vida. Quem não crê no Filho está condenado. Ou seja, a incredulidade, a escolha de não reconhecer Jesus como Senhor, como Deus, conduz as pessoas para um fim sem volta, sem a presença do Senhor eternamente, de um lugar de separação, um lugar de trevas, por causa da incredulidade persistente, como a gente enxerga aqui na vida de Herodes. Mas o remédio para a incredulidade tem um, é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o remédio para a incredulidade. Voltando na nossa leitura do versículo 7, nós lemos até o 6, e agora vamos ler o 7 até o 13. Lemos, olha, Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando, ponto. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, Jesus, nesse texto, ele amplia o alcance do ministério dele, comissionando os 12 discípulos, ou os apóstolos aqui. Nesse momento, Jesus não os chamou apóstolos, apenas por estarem com ele, mas também porque ele os enviou. A palavra apóstolo significa enviado. E no sentido bíblico, só os 12 são de fato apóstolos, porque eles viram Jesus, estiveram com Jesus, e foi uma função para o início da igreja, uma função transitória. Paulo diz ser ele o último dos apóstolos. Se é o último, não tem outros, embora alguns hoje querem ser apóstolos por uma combinação de amizade, né? Então um é apóstolo, ele consagra o outro apóstolo, e tem um monte de apóstolos como nunca teve na história antes. Mas no sentido bíblico, não tem apóstolo. No sentido de enviado que eles foram, todos os cristãos são enviados. Todos nós somos comissionados. Mas no caso aqui, o comissionamento é específico, né? Então Jesus chama esses 12 e dá para eles essa missão. Eles já estão treinados com Jesus e agora eles são enviados. Eles são enviados com a autoridade do nome de Jesus, e eles levam a mensagem de Jesus cumprindo essa missão. Porque quem recebe esses apóstolos, conforme Mateus capítulo 10, também mencionando essa missão, versículo 40, recebe a pessoa de Jesus. E quem rejeita, rejeita também Jesus. E Jesus deu a eles uma mensagem. Eles saíram para pregar aos homens. Eles não tiveram que inventar uma mensagem, eles não tiveram que criar um assunto. Jesus deu a mensagem. E quando eles saíram para visitar aquelas aldeias, eles não estavam levando as opiniões que eles tinham construído ao longo da vida, mas eles estavam levando a verdade de Jesus. Tanto é que a mensagem deles não era uma mensagem simpática. Eles tinham uma mensagem que chamava as pessoas para o arrependimento. E se você convida para o arrependimento, você está confrontando as pessoas com os seus pecados, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender e crer no Senhor Jesus, porque a mensagem do Evangelho começa exatamente com o arrependimento. Segundo a Bíblia, é impossível alguém entrar no reino do céu sem passar pela porta do arrependimento.
todos os que entram no reino de Deus passam pelo arrependimento. São pessoas que lamentam, choram por sua condição espiritual. São pessoas que têm consciência da sua condição de pecadores. E eles entendem que se Deus não fizer algo, eles não podem fazer absolutamente nada. Nas bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Mas choram por quê? Choram por causa da sua condição, que lamentam a sua condição de pecadores, incapazes de fazer alguma coisa. E a mensagem do Evangelho começa com arrependimento. Mas também eles curaram as pessoas, pregaram o Evangelho e apresentaram evidências de que o Evangelho era verdadeiro. O poder de realizar esses sinais e essas maravilhas era exatamente confirmar, validar a mensagem que eles estavam pregando, que era a mensagem do Evangelho, anunciada ali, dada por Jesus, essa tarefa para eles fazer. Então eles falaram a mensagem e as curas confirmavam aquilo, proclamavam e demonstravam a veracidade do Evangelho. Eles tinham palavra e também tinham poder. E essa salvação estendendo aos homens, não só trazendo cura aos seus corpos, mas também trazendo cura às suas almas. E eles ungiram as pessoas com óleo. O óleo era muito comum e ele geralmente tinha 3 funções. Uma era estética, de cosmético, outra de remédio e também de um símbolo espiritual que era usado para a unção. Eles expulsaram demônios e fizeram coisas tremendas aí. E a metodologia deles era muito simples e Jesus os ensinou a trabalhar levando a mensagem. Então você tem a incredulidade de Nazaré e você tem a incredulidade de Herodes. E no meio você tem a comissão dada aos apóstolos para pregar o Evangelho. A incredulidade priva as pessoas do poder de Deus, priva as pessoas da salvação. E o remédio contra a incredulidade é a pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir do Evangelho, o ouvir da palavra de Deus. Não são as nossas opiniões, não são os nossos pensamentos, mas exclusivamente a palavra do Senhor. Ela é que tem poder. E a mensagem do Evangelho é exatamente isso. Todo mundo precisa se arrepender e crer. Independente do que a pessoa é, independente da posição social do indivíduo, independente da idade que a pessoa tem, independente do tempo de igreja que ela tem. Não interessa. O começo é arrependimento. Não tem salvação se você não mostrar às pessoas que elas são pecadoras. Tem gente que acredita que são boas. Consequentemente, elas não precisam do perdão de Jesus. Elas acham que são moralmente boas. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz outras coisas aqui e acolá. Então, porque elas acham que são especiais por isso. Mas a Bíblia diz que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por natureza somos incrédulos. E isso nos priva do poder de Deus. Mas a Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. A palavra precisa chegar até as pessoas. E precisamos aproveitar esses tempos de liberdade que nós temos de poder interagir com as pessoas, compartilhar da nossa fé. Em alguns momentos isso pode ser constrangedor, alguém pode rejeitar, tudo bem. Mas ainda podemos fazer isso. Há uma aceitação desse processo. E a gente precisa acreditar que o Senhor usa exclusivamente a palavra dele para produzir fé, a fé que salva. Porque a incredulidade priva as pessoas do poder de Deus, priva as pessoas da companhia de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus. E o remédio é a pregação. Então, Marcos pensou, bem, eu vou organizar essa parte aqui para mostrar para esses
novos discípulos de Jesus, o prejuízo que a incredulidade traz e a importância da fé. E o meio de trazer essa fé é a pregação. Ele queria que aquela comunidade fosse uma comunidade de discípulos genuínos, que acreditavam em Jesus, que fossem comprometidos com Jesus, e esse compromisso fosse demonstrado através da pregação do Evangelho, que é o remédio contra a incredulidade. Você crê que Jesus Cristo é Deus que se fez homem? Você crê que Jesus Cristo fez isso substituindo você? Que você estava condenado nos seus delitos e pecados? Você estava morto absolutamente? E Jesus Cristo assumiu o seu lugar na cruz? Você lamenta a sua condição, você chora por essa condição e clama pela misericórdia do Senhor? Senhor, tem misericórdia de mim. Você crê que Jesus pode salvar você? Ele é o único remédio para a incredulidade, a mensagem do Evangelho. Se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você precisa confiar nele, na sua caminhada. Jesus está vivo, à direita de Deus, ele é Senhor e todas as coisas estão nas mãos dele. Ele tem poder, autoridade absoluta. Você precisa agora buscar o reino de Deus e a justiça dele, e as outras coisas vão ser acrescentadas a você. E você precisa fazer isso com fé. Não adianta você buscar as outras coisas, depois buscar o reino de Deus. Essa inversão não funciona. A inversão que demonstra fé é você priorizar o reino de Deus, a justiça de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas, conforme o tempo e a vontade do Senhor. Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Você está vivendo pela fé. Se você está colocando o reino de Deus em segundo lugar, você não está vivendo pela fé. E sabe o que está acontecendo? Você está se privando da manifestação do poder de Deus na sua vida. Você está se privando de ver a mão de Deus transformando a sua vida.